É isso aí, hein, Peixão? E o Santos continua aí os seus treinos, né? Quarta-feira em 2 horários, nesta quinta em 2 horários, para poder enfrentar o Atlético Mineiro neste domingo às 16 horas. Jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E lembrando que nesta quinta-feira o Atlético Mineiro enfrenta o Cruzeiro. Tem que tirar um resultado adverso ali, acho que se eu não me engano perdeu para o Cruzeiro por 2-0 no primeiro jogo da Copa do Brasil. E a gente vai ter bastante noção, para quem assistiu o jogo, de como é que o Carequinha, o Sampaoli, vai armar esse time do Atlético Mineiro. Obviamente que é uma disputa diferente do Campeonato Brasileiro, mas a gente vai conseguir ter alguma ideia de como é que essa equipe do Atlético Mineiro vai vir para enfrentar o Santos neste próximo domingo. E a gente vai conseguir ter uma ideia também do que é que o São Paulo está preparando, né, do Atlético Mineiro para o restante da temporada. Bem diferente do Santos, que apesar de ter tido aí o Vojvoda ter tido o primeiro jogo contra o Fluminense lá, mas foi uma, digamos assim, uma formação totalmente conservadora, né? Porque ele não conhecia todos os atletas ainda, optou ali pela experiência e coisa e tal, ele mesmo disse isso na coletiva. Com tempo de treino, a gente ainda não tem noção do que é que vai entrar em campo para enfrentar o Atlético Mineiro. A gente tem aí diversos jogadores que vieram aí no meio nessa janela de meio de ano, né? Bastante zagueiro e coisa e tal. E assim, a expectativa, né, que com esse período de treino é que tenha uma formação diferente para enfrentar o Atlético Mineiro. Eu espero, pelo menos eu como torcedor, eu espero ver algo diferente nesse próximo jogo contra o Atlético Mineiro. Até porque, se estávamos com o estagiário e a coisa não estava funcionando, né, e foram contratados mais jogadores no meio do ano agora, né, nessa janela de meio de ano, é porque a coisa não estava boa. A coisa não estava boa. A gente precisava, né, dizem muitos aí que precisava contratar muito mais jogadores. Mas foram contratados alguns e a gente espera que haja alguma mudança. Pelo menos é o que a gente espera. Mas será que vai haver? Eu tive vendo aí alguns caras aí, esses caras que tem os infiltrados lá dentro do Santos lá, e os caras estão dizendo, né, disseram aí que não vai mudar nada, mas eu tenho a expectativa de que vai mudar. Eu tenho a expectativa de que vai mudar alguma coisa. Trouxe aí o Adonis Frias, que é zagueiro, né? É para mudar alguma coisa. Mudar o esquema tático e coisa e tal. Vai com 3 zagueiros? Não vai? Vai com 5 no meio de campo? Né? Trouxe aí o Lautaro Dias, que, na minha opinião, é um centroavante de médio para ruim. Não fazia gol lá no Cruzeiro. Tá vindo pro Santos, onde a gente tem o Tiquinho que também não faz. Tinha o David Washington que foi embora, que também não fazia. Né? Mas é a culpa do esquema tático, é culpa do próprio atleta, a bola não chega. O que a gente vai ver de diferente? O que nós veremos de diferente nesse time do Santos no próximo domingo? As questões são muitas, meu amigo. As questões são muitas. A gente, esses últimos dias aí com data FIFA, você ouve pouco falar do Santos, não tem muita... As notícias são meio repetitivas. A única notícia que bombou aí foi o jogador argelino lá, o tal do Bilal, por causa do nome dele aí. Foi o que bombou nesses últimos dias aí, mas também já sossegou. O cara tá desde segunda-feira chegando em São Paulo e até agora, né? Hoje já é quinta e até agora nada. Não, o cara desembarcou em São Paulo. O cara desembarcou em São Paulo. Você ouve toda hora os caras falando, porque desembarcou em São Paulo. E o Santos não se manifestou ainda. Ah, porque fez exames médicos. O Santos não se manifestou ainda. Talvez aconteça hoje, né? Talvez não aconteça hoje. Mas não tem nada de extraordinário. E a minha preocupação maior é assim, no domingo, a gente vai jogar contra um adversário que é um concorrente direto a entrar na zona de rebaixamento, até que não ganha
né, depois do retorno, não ganhou nenhuma partida, perdeu os 3 jogos, e não está muito diferente do Santos. O Santos perdeu 2 e empatou 1, que foi contra o Fluminense, né? Tá muito diferente de nós. E assim, a gente precisa do resultado positivo, precisa, a gente não tem tempo, né? O Santos não tem tempo para ficar ajustando a equipe. Quando eu digo tempo, né? Quando eu quero dizer tempo, é no caso perder partidas, né? Ou no caso deixar de pontuar. A gente precisa pontuar, conseguir pontuando para a gente se afastar da zona do rebaixamento. Porque por incrível que pareça, né? Já falei isso antes, apesar da folha salarial do Santos ser altíssima, a nossa briga, pelo menos por enquanto, é contra a zona do rebaixamento. É triste você ter que falar uma coisa dessa, mas a nossa realidade é essa. A nossa realidade é essa. Então, o Vojvoda tem que ter bem certinho na cabeça dele, e eu acredito muito que ele vai assistir esse jogo de hoje do Atlético Mineiro contra o Cruzeiro, para saber o que é que ele vai preparar para enfrentar lá na Arena MRV o time do Sampaoli. E vai ter que ter muito, sabe? Ir no detalhe ali, porque o Sampaoli a gente já conhece, é um cara que gosta de jogar para frente e tal, ele vai estar jogando hoje. A gente vai pegar uma equipe aí que já vai ter disputado uma partida diferente da gente, né? A gente sempre tá falando tempo de treino, a gente tá 2 semanas sem jogar. Os caras, querendo ou não, mesmo que eles percam a partida deles hoje, né? Mesmo que o Atlético Mineiro seja desclassificado hoje pelo Cruzeiro, até pelo resultado adverso, pelo menos jogou uma partida. E o São Paulo vai ter uma noção do que é que acertou e do que errou. Diferente de nós, que não tivemos jogo treino, não tivemos nada, sabe? Então, esse jogo de domingo é o início, né? Será o início de uma retomada muito importante para o Santos, para que a gente possa se livrar do rebaixamento de 2025, que está muito perto da gente ali, sabe? Agora, precisa haver mudanças na equipe. Pelo menos, eu penso que sim. Se chegar e escalar, depois de todos esses reforços que vieram, escalar o mesmo time para enfrentar o Atlético Mineiro, olha, vai ter que ter uma mudança de postura muito grande da equipe e dos jogadores que entrarem para que a gente possa sair com um resultado positivo. Vamos aguardar. Meus amigos, se inscreva aí no canal, deixa aí o seu like, comenta e compartilha. Até o próximo vídeo, valeu.